o tema escolhido para hoje foi a obediência. Eu quero falar mais um pouquinho sobre este assunto na palavra do Senhor. 1 Reis 18, capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. Intitulando essa mensagem como restaurando o altar da obediência. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As derrotas da nossa vida, ou da vida de muitos, estão intrinsecamente relacionadas a uma atitude contrária à vontade soberana de Deus. Quando desobedecemos a Deus, trazemos com este ato transgressor muitos males que certamente influenciarão negativamente para não obtermos as vitórias que o Senhor tem para nós. Aquelas que nós almejamos tanto. Mas se você não obedece a Deus, como que você vai querer receber algo dele? Se você, simples coisas que o Senhor nos ordena fazer, você já foge. Como que você quer ser abençoado? A importância da obediência na vida de um homem. A obediência é imposta por Deus e não por homens. Após os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos chegareis. Deuteronômio 13, 4. Então nós vemos que é o Senhor que impõe a obediência e não os homens. Devemos proceder do próprio coração. E será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma? Deuteronômio 11, versículo 13. Observa que deve ser prestada voluntariamente, não obrigado. Você não tem que fazer nada obrigado, você tem que ser de livre-arbítrio, livre, espontânea vontade, você desejar fazer aquilo por obedecer à voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Você tem que ter o ouvido apurado. Em ouvir minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Salmos 18, 44. Amados, deve ser constante. Aleluia. A obediência, ela é constante na nossa vida. Veja o que diz Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É estreito. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não deve ter reservas. Josué 22, 2 e 3 diz: e disse Elias, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos por todo este tempo, até no dia de hoje, não desamparastes, até tivestes cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Aleluias. Característica de crentes obedientes. Deve ser uma das características dos santos. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. 1 Pedro 1, 14. A obediência, queridos, está intimamente relacionada à fé. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16, 19. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo,
Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Então, para você receber a graça do Pai, para você receber as bênçãos do Senhor, é necessário você ter uma vida de santificação no Espírito Santo, obedecendo à aspersão do sangue de Cristo, para que essa graça venha sobre ti. Aleluias. A obediência ao Evangelho é obediência a Cristo, que resulta na comunhão espiritual com Ele, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Das duas, uma: ou estamos obedecendo a Cristo ou ao pecado, ou é morte ou é vida. Não tem meio termo para esse aspecto. Ou você obedece e vive, ou você não obedece e morre. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então não viva na ignorância, não viva se esquivando, achando que se você não participa do tema, se você não abrange o tema, você vai... Não, você está fugindo da realidade, você está fugindo do contexto a qual Deus quer que você se conserte. Aleluias. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais? Ou do pecado para a morte, ou da obediência à justiça? Romanos 6,16. Obediência a Cristo é um indicativo que nosso coração está transformado, regenerado pelo amor de Deus. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. A obediência deve ser alicerçada sobre o amor de Cristo, senão é farisaica. Você quer ser um fariseu? Continue desobedecendo a Deus. Continue indo contrário à vontade do Senhor. Agora, se você quer ser um bem-aventurado, próspero, cheio da graça de Deus, obedeça ao Senhor, os seus mandamentos, os seus estatutos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e o prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mateus 23, 25. A obediência é superior, por mais exato e fielmente que esse rito seja observado. Porém, Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra dele? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. 1 Samuel 15, versículo 22. A obediência é a precursora e a evidência da glória eterna. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Romanos 6, 22. Bem-aventurados, aleluias, aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Para entrar pela porta, irmão, tem que estar na obediência. Tem que estar debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A obediência dos recabitas, 300 anos sem beber vinho e morando em tendas, como seu pai tinha ordenado, é usado como referencial à obediência a Israel. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. Jeremias 35, 16 e 17.
A desobediência ela é mascarada e dissimulada. A desobediência muitas vezes não se revela confrontadora, ameaçadora, mas de maneira sutil. Aparenta ser até conveniente, ou convincente, ou dissimulada. É chamada desobediência pós-moderna. A argumentação contrária. Mas por quê? Eu não concordo. Não tem nada a ver. Penso diferente. A argumentação sentimental. Vocês não sabem como está a minha vida. Eu ando tão atribulada. Se eu contar minhas lutas, vocês vão chorar. Argumental ocupacional. Eu ando tão ocupada. Tenho que trabalhar. Senão, quem me dará o que comer? Estou trabalhando muito. Não estou tendo tempo. A argumentação espiritual. Vou consultar a Deus. Deus me conhece. Eu não preciso de autoridade humana. Eu vou diretamente a Deus. Vai nessa. Vai nessa que é onde você vai cair. Argumentação sofismática. Eu faço, mas quem não faz? Uma vez só não faz mal. Pecadinho pequenininho não tem importância. Por causa do pecadinho, muitos estão descendo ao inferno. A argumentação apelativa é aquela que Deus é misericordioso. Ele conhece minhas fraquezas. Me mostre um que ainda não cometeu isso. Tem tantos aí que cometem coisas piores. Está sempre se justificando. Está sempre se auto-justificando. E também tem aquela simplesmente não cumprida. Não dá satisfação. Faz as coisas e dá por isso mesmo. Normal. Tudo pode. Ninguém está vendo. Faz como se nada tivesse acontecido. Quando se é para a igreja, principalmente, acha que se fizer, está fazendo favor. E se for cobrado, fica emburrado. E comporta-se como vítima. Ainda temos a obediência parcial. Obedece, mas só um pouquinho. A metade. Lembra de Saul? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, como em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Obedece com a mente, mas não com o coração. Desobediente, protestante. É pior. Eu vou fazer, mas não quero fazer. Estou fazendo porque está me pedindo. Isso é uma exploração. Está sempre murmurando. Obediência com a boca, mas não com o coração e nem com o corpo. Lembra dos 2 filhos quando o pai mandou fazer? Um disse sim e não foi. Outro disse não e foi. Mateus 21, 28, 32. Aleluias. O desobediente não reconhece a autoridade constituída a ele, que está sobre ele. A desobediência, queridos, afronta tanto a autoridade delegada como também a que delegou. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venham de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13, 1. A desobediência traz quebra de princípios espirituais. Efésios 6:2, Gálatas 6:7 e 8. O reino de Deus é composto de hierarquias. Essa quebra de princípios, os desobedidos, acusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Isaías 1:20. Aleluias. A desobediência traz coisas pesadas. Traz punições que quem sabe não, eu tenho certeza que muitas das vezes não temos força para suportar. Por isso que há muitos que estão aí à beira do caminho a mendigar, porque foram desobedientes seus pastores, seus líderes. Não buscam viver uma vida separada, quer viver de qualquer maneira. Obedecer é melhor que sacrificar. Lembre desta palavra, em nome de Jesus, e coloque ela em prática na sua vida. Não só um dia, mas continuamente, em nome de Jesus.